mais uma vez para te louvar e agradecer o teu nome e declararmos juntos aqui que só tu és santo. Vamos cantar juntos agora assim, ó. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus.
estar aqui mais uma vez, por mais uma semana, mais uma oportunidade. Senhor, estamos aqui no primeiro domingo do mês de novembro, Pai, em memória de Ti, em memória do Teu sacrifício na cruz, por tudo que Tu és, por tudo que fazes nas nossas vidas. Como nós poderíamos estar aqui, Senhor, se não fosse o Teu cuidado e o Teu amor, ó Pai, se não fosse a Tua misericórdia, Senhor, onde nós estaríamos? Obrigada, Deus, pelo Teu cuidado, pelo Teu amor que nos livra do pecado, que nos livra de toda cadeia, que nos livra, Senhor, do
presença dEle. Vamos fechar os nossos olhos agora e vamos orar. Pegue nas suas mãos a sua oferta, você que trouxe o seu dízimo. Vamos orar ao Senhor, vamos orar pelas famílias. Vamos orar para que o Senhor continue nos sustentando, nos ajudando, porque sem Ele nada podemos fazer. Senhor, meu Deus e meu Pai, queremos te agradecer, ó Deus, mais uma vez, porque nada nos deixa faltar. O Senhor é o Deus que não falha, o Senhor é o Deus que não muda, o Senhor é o Deus que está presente em qualquer situação.
Senhor, nós te louvamos, ó Pai. Neste momento nós queremos nos entregar a Ti, ó Deus. Faça do nosso coração a sua morada neste momento, ó Pai. Toque nas nossas vidas, nos habita como a Tua igreja, ó Pai, realmente deve ser habitada por Ti. Nós queremos Te glorificar, nós queremos Te exaltar e sabemos que este momento, ó Pai, é um momento que o Senhor nos privilegiou e somos gratos a Ti por isso, no nome de Jesus. Amém. Graça e paz, irmãos. Amém. Tudo bem? Vocês podem se assentar. Podem ficar à vontade. Sintam-se em casa. Sintam-se em casa, debaixo da graça de Deus, abençoados, fortalecidos pelo Espírito Santo de Deus. Muito bom vê-los cada um aqui. O culto de ceia ele é muito especial porque ele nos faz enxergar o quanto que Jesus permanece nos amando, permanece fortalecendo as nossas vidas. Sei que nesses últimos tempos a gente tem vivido tempos de luta, tempos de uma verdadeira batalha, né? Mas Deus tem nos fortalecido e por ter nos fortalecido, nós somos gratos a Ele e eu quero que você se sinta hoje debaixo dessa graça. Nas últimas semanas e nas próximas semanas nós estamos falando sobre um lugar para permanecer. É óbvio que todos nós procuramos um lugar para permanecer, né? Nós procuramos um trabalho que nós tenhamos uma afinidade e que nos faça sentir prazer em estar participando disso. Nós estudamos na realidade porque nós temos afinidade com determinadas situações. Nós casamos porque nós procuramos um lugar para permanecer. Nós viemos para uma igreja porque nós também temos ou queremos um lugar para permanecer. Isso acontece nas nossas vidas, acontece na vida dos nossos filhos, acontece de certa forma na vida de todo ser humano. Agora, quando nós falamos sobre permanecer, nós falamos também sobre entrega, porque quem permanece se entrega. Quem não tem disposição de entrega, normalmente parte, normalmente vai embora, normalmente abandona. Mas quem permanece sabe que, de uma certa forma, vai ficar tangível. As pessoas que permanecem num relacionamento, elas sabem que a vida delas vai ser tangível. Afinal de contas, amar tem muito a ver com entrega, com permanência e, às vezes, com passar algumas situações que podem parecer difíceis à primeira instância, mas que são situações que vão abençoar as nossas vidas. E hoje eu quero falar com vocês sobre controle, porque eu acredito que, na realidade, um dos lugares que nós temos mais dificuldade de abandonar na nossa vida é o lugar onde se encontram as coisas que nós controlamos, ou o lugar do controle da nossa vida. Todos nós, não estou falando apenas de uma pessoa que talvez por natureza seja controladora, mas todos nós nos sentimos mais confortáveis. Todos nós nos sentimos talvez mais seguros quando a gente tem o controle da situação. Quando o controle parece ser distanciado de nós, também parece que nós nos sentimos descobertos. Parece que nós sentimos com dificuldades de continuar a trajetória ou continuar tão seguros e às vezes nem é bom a gente ser seguro de nós mesmos, né? Já perceberam que nós falamos sobre entregar a vida para Jesus continuamente? Esse é o discurso cristão, né? Eu vou entregar tudo, inclusive existe um dos nossos cânticos que diz, olha, tudo eu te entrego, Senhor, tudo eu entregarei. Mas vocês já pensaram também o quanto, mesmo dizendo que nós gostamos de entregar, ou que queremos entregar as coisas, nós temos uma dificuldade muito grande de largar o controle das coisas? Nós gostamos mesmo dos lugares onde a gente tem controle ou domínio sobre a situação. Às vezes, relacionamentos não dão certo, casamentos, relacionamentos de pai e filho, porque o controle atrapalha tudo isso. Eu não sei se vocês, como eu, quando eram criança, descobriram o controle remoto da televisão, né? E aí era uma briga, porque quem tinha o controle parecia que tinha o poder, né? Então, ter o controle da televisão era ter o poder em casa. Você ia poder assistir o que você quisesse, então você podia ligar para um lado, para o outro, podia desligar a hora que você quisesse. E assim, isso nos faz sentir seguro. Mas também, de uma certa forma,
fecham o nosso filtro quando a gente começa a falar sobre esse assunto. É que tipo, se falássemos assim, poxa, mas o pastor vai falar mais uma vez sobre a gente entregar todo o nosso ser para Jesus, sobre confiar nele. É tão difícil isso. Eu sei que não é fácil, irmãos, mas ainda é a melhor situação a ser feita. Lá no Salmos 37, versículo 5, diz assim, olha, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo vai fazer, ele tudo fará, ele tudo fará. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Eu me lembro que esse foi o tema do primeiro acampamento que eu participei de jovens. E assim, é uma coisa que é difícil, principalmente quando a gente gosta de controlar a situação. Normalmente, a gente gosta de controlar a nossa vida e quando a gente talvez nem esteja saturado ainda de controlar a nossa vida, a gente começa a querer controlar inclusive a vida dos outros. E um detalhe muito importante que vocês precisam saber, se nós queremos controlar a nossa vida, nós vamos ter que nos contentar com resultados, vamos dizer assim, limitados, como limitados nós somos. É simples. Se eu quero controlar a minha vida, eu vou ter que me controlar, ou melhor dizendo, eu vou ter que me contentar com os resultados que eu posso produzir na minha vida. Na realidade, se você quer viver o sobrenatural de Deus, se você quer viver uma vida ilimitada dentro daquilo que Deus planejou para a sua vida, você precisa colocar a sua vida nas mãos de Deus. Nas mãos de Deus. E não é só com a frase do Facebook. Você precisa colocar de verdade o mínimo detalhe e a máxima expressão do seu ser nas mãos do Senhor Jesus. Não existe sobrenatural, não existe viver na dispensação do Espírito Santo sem uma entrega total daquilo que nós temos, daquilo que nós somos, daquilo que nós podemos e daquilo que nós não podemos. Uma entrega total nas mãos de Jesus não é tão fácil, é uma coisa um pouco complicada. Poderia dizer, estava até falando hoje com a Patrícia, já pensou, Patrícia, se nós formos a geração que vamos experimentar o arrebatamento de Deus, algo sobrenatural, e se não formos, se formos a geração que um dia vai ressuscitar para ir de encontro ao Senhor, vai ser uma experiência singular, mas ela só vai acontecer para aqueles que realmente tudo entregaram nas mãos de Deus, tudo. Não é entregar nas mãos de Deus aquilo que você vê que não consegue mais e que agora você quer que Deus dê um jeito. Não é isso. Não é aquela história assim, olha pastor, o meu filho está me dando muito problema e eu decidi agora, eu vou entregar na mão de Deus. Ou então meu casamento está muito complicado e agora eu decidi que agora eu vou entregar na mão de Deus. Resolva não entrar em um relacionamento onde Deus não vai estar junto. Resolva não criar os seus filhos distantes daquilo que Deus quer para eles. Se você for, de repente, convidado para trabalhar em algum lugar, pergunte para Deus se Deus realmente quer que você vá para lá. Aprenda a ouvir e tenha sensibilidade de ouvir a voz de Deus e de se entregar nas mãos dEle. Tenha sensibilidade de seguir Jesus da maneira que Ele quer e não da maneira que nós queremos. Certa vez, isso está lá em Mateus 19, versículo 16 a 21, alguém se aproximou de Jesus e perguntou, mestre, o que eu farei para ter a vida eterna? Interessante o diálogo desse jovem, porque Jesus ele emenda na conversa com esse jovem e diz assim, por que você me pergunta sobre o que é bom? Há somente um que é bom, e se você quer entrar na vida eterna, obedeça aos mandamentos. Então é simples. Então falando assim, não pergunte qual que é a minha vontade. Existem coisas que a gente pergunta aquilo que nós não sabemos, mas aquilo que nós sabemos, nós devemos obedecer. Simples assim. Jesus tinha isso em mente com muita clareza. E aí o jovem olhou para Jesus e falou assim, espera lá Jesus, mas qual os mandamentos? Versículo 18. E Jesus respondeu, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra o teu pai e tua mãe, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Jesus fala com ele os 6 mandamentos a partir do 6º. A partir do 6º. Ele pula os primeiros e fala com ele esses mandamentos. E aí o jovem diz para ele assim, olha Jesus, eu tenho obedecido tudo isso,
mas me falta ainda alguma coisa está me faltando. E Jesus respondeu: se você quer ser perfeito, vai e vende os bens e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus, depois vem e me siga. Ouvindo isso, o jovem afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Mais ou menos assim, você quer fazer dentro do esquema mesmo, certo? Vende tudo que você tem e passa o controle da sua vida para Jesus. Em poucas palavras, Jesus estava dizendo assim: olha, você está controlando a sua vida, você está controlando a vida daqueles que estão ao seu redor, e se você quer realmente herdar a vida eterna, você precisa largar o controle da sua vida. E aquele jovem disse não. Eu sei que é meio estranho começar uma pregação dizendo da falha de uma pessoa e não do acerto dela, mas muitas vezes é o que nós fazemos. Muitas vezes nós sabemos o que Jesus quer e nós perguntamos: o que eu devo fazer? E ele fala: simplesmente obedeça, porque obedecer é abrir mão do controle da sua vida. Obedecer Jesus é dizer: Jesus, eu estou decidindo, por mais que isso me doa, de que o controle da minha vida não vai estar nas minhas mãos, mas vai estar na sua mão. E normalmente, quando nós percebemos alguém tentando controlar a nossa vida, o que nós queremos é ficar longe dessa pessoa, né? Não gosto de ser controlado, não, de jeito nenhum. Mas depois, quando nós entramos numa situação onde nós temos a clara percepção de que não éramos nós quem estávamos no controle das coisas, mas sim as coisas que estavam no controle da nossa vida, daí nós vamos entrar num processo que funciona da seguinte maneira, assim: eu preciso me livrar disso. Isso acontece quando um adolescente, talvez, querendo viver a vida dele do jeito dele, ele abandona o ensinamento do pai e fala assim: olha, eu tenho controle sobre minha vida, eu faço o que eu quero fazer o que eu quero, e depois, por um motivo ou outro, eu sei que não é assim com todo mundo, ele cai, por exemplo, no mundo das drogas, ou da bebida, ou qualquer outro tipo de situação, e depois de um certo momento, ele percebe que não é ele quem está controlando a vida dele, mas sim a vida dele que está controlando ele. Ele não está controlando as coisas, mas as coisas estão controlando ele. Olha, irmãos, eu já levei dezenas de jovens com o coração partido, tendo que separá-los dos pais para centros de recuperação, porque eles não tinham mais controles da sua própria vida. Não tinham. No começo, a prepotência, o querer ser livre, o querer cuidar da própria vida, parece sedutor, mas depois de tudo isso nós percebemos que quem realmente está controlado é a pessoa que queria manter e ter o controle da vida. E aí depois ela vai sofrer, vai ter períodos terríveis de abstinência, tendo que se livrar daquilo que está controlando a vida dela. Isso é muito sério, isso é muito triste, isso acontece dentro de um relacionamento com as coisas, com as pessoas, isso acontece no relacionamento conjugal, muitas vezes acontece isso, pessoas passam a entrar num nível onde as coisas começam a dominar o seu relacionamento. E aí vêm as dívidas, vêm os problemas, vêm as lutas, vêm as brigas, vêm as situações adversas, e essas pessoas acabam não conseguindo permanecer juntas, porque parece que a culpa sempre é do outro. Aliás, uma das características de uma pessoa que não gosta de ceder o controle é também passar a responsabilidade da causa. É dizer assim: olha, a partir do momento que não deu certo, o tempo todo eu queria o controle da situação, mas se não deu certo, é porque fulano ou ciclano é culpado. Primeiro, nós culpamos os pais, depois culpamos os cônjuges, ou outra pessoa mais próxima e até mesmo os amigos. Depois culpamos que o problema estava na nossa igreja. Depois dizemos que o problema estava no pastor. E depois, pasme, algumas pessoas já começam a tentar acreditar que o problema está em Deus, que Deus não foi justo em determinada situação. Primeiro nós tentamos controlar a nossa vida, depois nós tentamos controlar a vida dos outros, e algumas pessoas já estão tentando controlar Deus no que Deus deve fazer ou não. E aí nós chegamos com uma cartilha pronta, dizendo: Deus, eu já faço isso,
Por que eu me sinto vazio? Deus, eu já faço assim, religiosamente, parece que está tudo certo, mas por que é que eu me sinto vazio? Por que é que, de repente, eu faço tanta coisa para Ti, Senhor, mas, de repente, eu ainda sinto que falta alguma coisa? Essa era a realidade daquele jovem. Mas, olha, quero compartilhar com vocês algumas verdades que, com certeza, vão nos abrir a mente para entender o que realmente é colocar Deus no controle da nossa vida. E olha, para que você entenda com muita clareza, Deus no controle não é apenas uma frase do Facebook. Deus no controle não consiste em fazer algo significativo para Deus, mas em permitir que Deus faça algo significativo na tua vida, na minha e na tua vida. Isso é Deus no controle. Quando nós saímos de um culto muito contente, muito alegre, porque Deus despedaçou o nosso coração e nos fez chorar, porque nos fez enxergar quem nós realmente somos, talvez isso tenha um significado mais propício do que é Deus no controle, do que aquele dia que nós saímos e falamos assim, que louvores maravilhosos, olha que gostoso que foi. Eu sei que o culto tem que ser uma coisa gostosa, é bacana, mas na realidade ele tem que ter um efeito transformador, porque vir assistir um culto e não permitir que Deus possa trabalhar e ficar no controle da sua vida, talvez seja algo meio limitador, algo meio complicado. No texto, é possível observar que aquele jovem, ele tinha extremas boas intenções. Ele disse que ele ajudava as pessoas, ele era obediente de pai e mãe. Na realidade, aquele jovem foi perguntar para Jesus, ele chegou diante de Jesus, muito bem assim, amistoso, bom mestre, meu querido, batendo a mão no ombro, cheio da boa intenção. Mas eu vou falar uma coisa para vocês, como diz aquele ditado mundano, eu não gosto muito de ditado mundano, mas tem um ditado que fala assim, olha, de boas intenções o inferno está cheio, né? E assim, aquele jovem tinha plena convicção, aliás, ele tinha grandes dúvidas quanto à sua eternidade. E se ele tinha dificuldades quanto à sua eternidade, ele também tinha provavelmente convicções de que o final dele não seria um final muito tranquilo. Isso porque ele estava no controle da vida dele. As relações daquele jovem, os seus relacionamentos, seguiam o seu próprio padrão. Não era um problema para ele ajudar as pessoas. Talvez ele até ajudasse as pessoas, mas tinha que ser do jeito dele. Tinha que ser da forma dele. É mais ou menos aquela situação. Eu até ajudo alguém, mas se eu souber, o que ela vai fazer com a minha ajuda? Então você não está ajudando. Você está trocando a informação pelo conteúdo que você pode ajudar. Olha, eu até vou amar determinado irmão, se em troca ele permanecer firme na minha igreja. Não é assim, irmãos. Não é assim que funciona. Isso é troca. Isso não é permitir que Deus controle a nossa vida. É a mesma coisa dizermos assim, olha, eu vou ajudar sim meu vizinho, meu querido amigo, eu vou te ajudar, mas em troca você tem que aceitar Jesus como seu Salvador. A gente sabe o conteúdo de bondade que tem nisso, mas isso ainda é uma troca. Nós precisamos olhar para as pessoas e simplesmente amá-las como Jesus as amou. É mais ou menos desse jeito. Não é aquilo que nós fazemos para Jesus, mas sim é aquilo que Jesus faz dentro do nosso coração. É ter um coração tão despedaçado por Jesus, que a qualquer momento, qualquer situação, é uma oportunidade para dizer, Jesus, olha, me usa nessa brecha, nessa situação, porque eu quero ser a extensão da sua mão diante da vida alheia, diante da vida do miserável. Ou diante da vida daqueles que talvez a gente nem veja dessa forma. Eu quero ser realmente aquele que foi tocado e transformado por Ti, Jesus. E não aquele que quer realmente apenas ter um relacionamento contigo, onde é um relacionamento de troca. Aquele jovem, é interessante que ele, quando fala com Jesus, Jesus fala assim, por que você me pergunta sobre o que é bom? Há somente um que é bom, e se você quer entrar na vida, obedeça os mandamentos. E aí talvez ele falou assim, agora eu vou fechar, né, como diz a garotada, agora eu estourei no norte, porque eu tenho dinheiro, eu tenho ajudado as pessoas, dentro daquilo que eu quero fazer, eu tenho feito dessa forma. E Jesus fala para ele assim, então tá bom, não mate, não adultere, não furte, honra o teu pai e tua mãe, ama o teu próximo. E o jovem fala assim, bingo, né? Tudo isso eu faço.
de boa, então agora eu estou com certeza. Mas ele olha para dentro dele mesmo e fala assim, mas me falta alguma coisa. E por que é que ele diz, me falta alguma coisa? Por que ele diz isso? Porque nós nos conhecemos, irmãos. Nós sabemos aquilo que nos falta. Nós sabemos que a nossa obra diante de Deus nem sempre nos dá o descanso. Nós até tentamos, mas nem sempre nos dá o descanso quando nós colocamos a cabeça no travesseiro. Nós precisamos ter um relacionamento com Deus. E aí Jesus olha para ele e fala assim, olha, tá, então você acertou nos seis últimos, mas então você quer ser uma pessoa talvez diferente, você precisa vender tudo que você tem. Você quer herdar a vida, você quer ser perfeito, vamos lá, vende tudo que você tem e me segue. Passa o controle da sua vida para mim. E ali havia um triângulo de disputa de controle, que eu posso dizer. Havia um jovem que acreditava ter o controle da situação. Havia Jesus dizendo, você precisa entregar o controle da sua vida nas mãos de Deus. E havia realmente quem estava no controle da situação, as coisas daquele jovem, a riqueza daquele jovem. Porque o texto diz, irmãos, que aquele jovem, versículo 22, ele se afastou triste porque tinha muitas riquezas. Eu talvez faria a exegese desse texto, dizendo da seguinte forma, aquele jovem não conseguiu sair da vida miserável de rico que ele tinha, porque a riqueza o tinha, e não ele que tinha riqueza. Não ele que tinha riqueza. Talvez, irmãos, a gente só fale de riqueza, né? Mas Deus no controle tem a ver com aquilo que Deus promove na sua vida e redunda naquilo que você promove na vida alheia. Olha, vá de encontro aos pobres, vá de encontro aos necessitados. Olhe e realmente obedeça aquilo que eu digo, da forma que a Bíblia diz. Às vezes, nós dizemos assim, mas eu sou uma pessoa boa. Eu não sei se vocês já ouviram esse discurso, mas diante de tantas pessoas que eu conheço, eu até que eu sou muito bom. Eu até que sou uma pessoa muito bacana, muito legal. Olha, eu não faço tanta estripulia na vida igual o fulano, ciclano e beltrano. Mas mesmo assim, você ainda corre o risco de estar fazendo alguma coisa ou estar fazendo todas as coisas da maneira que você quer, porque o controle está nas suas mãos. E aí, quando a situação se aperta, a gente fala assim, Deus, eu descobri realmente que eu estava no controle ou que tudo estava descontrolado. E agora eu vou colocar nas mãos de Deus. Agora eu vou colocar nas mãos de Deus. Vocês já ouviram aquela situação assim do pai ou da mãe que fala assim, na minha casa mando eu, na minha casa eu faço, desfaço, a lei do portão para dentro é diferente, então aqui dentro eu faço, meus filhos têm que rezar na minha cartilha, e olha, tudo bem, vocês podem ir para um lugar, para a igreja, como vocês quiserem, mas aqui dentro quem manda é eu. Tá, bacana. E aí, de repente, o filho se descobre lá nos seus 14, 15 anos, e aí começa a dar trabalho. E aí o pai fala assim, eu vou colocar na mão de Deus. Ou a mãe diz, olha, pastor, já fiz de tudo, e agora eu vou colocar nas mãos de Deus. Talvez o grande remédio, a grande situação, teria não ter feito de tudo, mas sim nutrir um relacionamento com Deus e permitir que Deus tivesse feito de tudo na sua vida. Porque quando nós somos controladores das situações, da nossa vida, da vida alheia, até mesmo dos nossos filhos, e não permitimos que o que reine dentro da nossa casa seja a palavra de Deus, lá na frente a conta vem. Lá na frente a conta vem. É mais ou menos assim, olha, eu tenho meu jeito de servir a Deus. Não sei se vocês já viram isso, muito comum na nossa época, uma época de relativismo muito sólida no meio de todo mundo. Olha, eu tenho meu jeito de servir a Deus. Olha, eu tenho meu jeito de adorar a Deus. Eu tenho meu jeito disso, meu jeito daquilo. Portanto, eu estou no controle da minha vida. Isso é mais do que natural de percepção para qualquer pessoa. Olha, como é que você faz? Não, irmãos, olha, eu entendo que igreja é um lugar bacana, eu preciso ouvir a palavra de Deus, mas eu estabeleci um jeito na minha vida que é o meu jeito. Mas será que esse jeito é o jeito que a palavra de Deus fala que vai dar jeito na nossa vida? O meu jeito é aquilo que pode me levar na mesma situação aonde aquele jovem estava.
porque aquele jovem tinha o jeito dele, ele se afastou e as riquezas continuaram controlando a vida dele. Controlando a vida dele. É assim, se nós queremos ter a vida nas mãos de Deus, uma vida ilimitada dentro daquilo que Deus nos proporciona, se nós queremos realmente colocar a nossa família, a nossa casa nas mãos de Deus, então não é o nosso jeito, é o jeito de Deus, irmãos. Por mais que isso seja doloroso, difícil, tem que ser o jeito de Deus, tem que ser o jeito de Deus. Nós não podemos deixar para que o jeito de Deus domine toda a área da nossa vida quando nós estamos num apuro. Porque aí nós mesmos vamos nos cobrar e vamos dizer assim, olha, agora só um milagre, porque eu não fiz por onde. Aliás, eu nem quero entrar no termo do fiz por onde, porque na realidade quem faz por onde nas nossas vidas é o próprio Deus. As misericórdias de Deus, elas são incríveis e elas se renovam a cada dia, mesmo nós não merecendo. E assim, quando nós permitimos, quando nós, através do nosso livre-arbítrio, nós nos colocamos diante de Deus, nós vamos ter plena convicção de que há possibilidade, sim, de uma vida melhor com Jesus. Muitas vezes nós dizemos assim, poxa vida, se eu fosse rico, igual aquele jovem provavelmente era, então eu também faria um monte de coisa. Mas quem disse que ele não fazia? Ele mesmo disse que ele fazia. O grande problema é que aquele menino, aquele jovem, ele tinha uma situação onde ele fazia da forma dele, porque a forma de Jesus não foi aceita. Mas de uma outra maneira, tem pessoas que muitas vezes elas não têm, e dentro da limitação elas não fazem por onde. Elas não fazem por onde. Eu não sei se eu já falei aqui, mas devo ter falado uma frase que eu acho muito considerável, que é a seguinte: ninguém tem tanto que não precise de uma outra pessoa. E ninguém tem tão pouco que não possa ajudar alguém. Não possa ajudar alguém. Mas nós temos um verdadeiro diálogo que é assim: quando eu tiver bastante, eu ajudo bastante. Mas se eu não auxilio no pouco, não se engane, no muito eu não vou auxiliar. Ou talvez no muito eu vou começar a auxiliar com o pouco, e vai haver uma disparidade. Muitas vezes as pessoas falam assim, olha, eu amo missões, e por que que as igrejas isso, por que que fulano aquilo, por que que ciclano que tem tanto não ajuda os missionários, não ajuda o país X, o país Y, ou a missão X e Y. Olha, irmãos, você quer saber se você é apaixonado por missões mesmo? Você tem que medir pela seguinte régua: quanto que você contribui para missões? Quanto que você ora por missionários? Quantos contatos missionários que você tem, que você realmente se importa com eles? Você quer saber se você realmente ama pessoas em dificuldades, com carência? Quanto tempo da sua vida que você desprende, ou que você resolve doar para que aconteça isso? Ou quanto você é capaz de tirar do teu bolso para fazer isso? Essa foi a proposta de Jesus para aquele jovem. De quanto você é capaz? Se você quer realmente a vida eterna, de quanto você é capaz? Mesmo porque Mateus 6:21 diz que onde estiver o nosso tesouro, ali também estará o nosso coração. Ali estará o nosso coração. Então, se você realmente quer viver plenamente uma vida de alguém que colocou a vida nas mãos de Deus, a questão não é quanto você, de repente, vai estar fazendo no reino, mas quanto o reino está fazendo na sua vida, ao ponto de fazer você ter uma entrega total. O que Jesus está propondo para aquele garoto é uma entrega total. Mas não é só isso. Dentro desse mesmo contexto, essa palavra nos revela que Deus no controle não consiste em estar empoderado, mas sim em dispor daquilo que nos faz sentir empoderado. E eu sei que isso pode parecer muito estranho, porque durante muito tempo, nos últimos tempos, existe uma sede de poder que, de uma certa forma, levantou as principais ideologias que têm tentado afundar o nosso país. Quando você fala de feminismo, você fala de empoderamento. Quando você fala de machismo, você fala de empoderamento. Quando você fala de partidos, quer seja de esquerda ou de direita, você fala de empoderamento. Pessoas que elas querem se empoderar de tal forma que elas querem mandar na vida e na vida alheia das pessoas. Isso é muito sério, porque assim como uma pessoa se sentir subjugado é um grande e um extremo problema,
também é um grande e extremo problema a pessoa se sentir empoderada. E ela acreditar que tudo está nas mãos dela e que ela pode tudo e que tudo vai ser segundo a situação que ela quer. Se você for observar o sucesso, o empoderamento e até mesmo o controle da nossa vida, nunca vai garantir a nossa salvação. Nunca vai garantir. Mas entender que todo poder foi dado a Jesus, segui-lo, realmente ir e fazer discípulo, vai nos fazer pessoas simplesmente debaixo do controle de Jesus. E eu sei que no momento que nós vivemos, parece que o discurso da igreja é meio estranho. E olha, irmãos, não fiquem, não se enganem, eu não tenho prazer nenhum em falar de igreja ou do discurso da igreja quando ele está errado. Não é essa a minha intenção. Eu amo a igreja, eu sou a igreja de Jesus, eu faço parte deste povo, tenho tantas responsabilidades como tenho compromissos com a igreja, mas nós não podemos nos enganar de que esse discurso triunfalista, de que nós isso, nós aquilo, parece que ele exclui Jesus muitas vezes da nossa vida. Então, depois que nós damos um belo relatório de que nós somos poderosos, daí nós falamos assim, talvez, se Jesus comigo ou coisa parecida, mas o grande fator, irmãos, é que a Bíblia é clara, entrega o teu caminho ao Senhor, confia e Ele vai fazer tudo. Olha, a palavra de Deus, ela é clara quando diz que Deus dá aos seus amados, mesmo enquanto dormem. Deus está sendo claro conosco do quanto Ele nos ama, do quanto Ele quer ter o controle da nossa vida, não para que Ele seja um Deus que não vai nos permitir nada, mas sim porque Ele é um Deus que vai nos levar a lugares que nós nunca sonhamos. Mas para isso nós precisamos entregar o controle da nossa vida para Jesus. Nós precisamos largar de querer ser os poderosos da vez e entender que nós temos um Deus todo-poderoso e que é o único que nos sustenta. Se o poder que você tem clamado muitas vezes tem te afastado de Deus, então faça o que Jesus está dizendo para aquele jovem, se afasta daquilo que te afasta de Deus. E o que, por incrível que pareça, estava afastando aquele jovem de Deus era o que estava controlando a vida dele, era a sua própria riqueza. Deus no controle não é fazer o que eu quero, mas é fazer o que Deus quer, mesmo que isso doa, mesmo que seja difícil. Deus no controle não é estar com poder nas nossas mãos, mas entregar toda a nossa vida na mão daquele que tem todo o poder, o dono da vida e o dono da morte. Não sei se vocês têm percebido, mas nos últimos tempos, parece que Deus não está querendo mostrar apenas por intermédio da igreja que Ele está voltando, que a vida é um sopro, que as coisas não são simples. Ele está mostrando claramente, entrega o teu caminho ao Senhor, porque o seu dia de amanhã não te pertence. Você precisa colocar a sua vida nas mãos de Deus, Vocês já observaram quantas pessoas têm subitamente, seja ela artistas ou não, quero nem me aproveitar do gancho da situação que aconteceu anteontem com a cantora, mas vocês já observaram quantas pessoas que de repente estão no nosso meio e de repente de uma hora para outra partem? Deus está mostrando, entreguem o controle nas mãos dEle e você com certeza vai ser sustentado por Ele. Para finalizar, eu quero compartilhar contigo uma terceira verdade que aquele jovem parecia não entender, não compreender e precisava aprender. Deus no controle não consiste em mover o coração de Deus, mas sim ser movido pela mão daquele que move corações. E eu sei que isso é muito difícil também, devido à fala, até mesmo no contexto cristão. Muitas pessoas acreditam assim, olha, eu vou para a igreja e eu vou mover o coração de Deus. Com o meu louvor, com a minha oferta, com a minha ação, com a minha atitude, com a minha postura, eu vou mover o coração de Deus. Se você pode mover o coração de um Deus, então quem é o Deus é você e não Ele que é Deus. Na realidade, quem tem que ter o coração movido por Deus somos nós.
Entrar num culto, entrar numa igreja, fazer parte de uma comunidade de fé e não ter o coração transformado, movido por Deus, deveria ser no mínimo algo que nós olhássemos com carinho e dizer: Deus, então o que eu estou fazendo? O que significa? Será que eu estou fazendo parte dessa geração obstinada, com o coração duro, que não quer mover o coração, mas quer mover o coração de Deus? Olha, eu acho absurdo quando a gente vê tantos tipos de formas de servir a Deus, tantos novos jeitos, mas as pessoas não desenvolvem formas de se entregar para Deus. É muito difícil. E quando você encontra uma pessoa que se entrega a Deus, você vai encontrar uma pessoa que também entregou o controle da vida dela para Deus. Nós não podemos fazer parte de uma geração que acredita que é credora dos favores de Deus e que Deus é devedor dos favores para as pessoas. Muito pelo contrário, a palavra certa é dependência. Deus, olha, eu estou aqui, o próprio apóstolo dizia assim: olha, entendam uma coisa, nem digam que vocês vão fazer alguma coisa que não esteja debaixo da vontade de Deus, antes digam: olha, eu farei se Deus quiser. Se Deus realmente quiser, eu vou fazer. Eu vou empenhar a minha vida, eu vou fazer com todo esforço, mas se Deus quiser. Porque se Ele não quiser, eu não quero estar onde Deus não quer alguma coisa, e nem posicionado em uma situação onde eu vou fazer algo que Deus não queira que eu faça. Porque Deus no controle ainda implica a vida de um povo que se entrega a Deus, e não a vida de um povo que luta com Deus. Nós vivemos uma geração onde o povo luta com Deus, quando Deus está querendo que o povo se renda a Ele. E você vê placas enormes de cultos: olha, venha hoje lutar com Deus e buscar a sua bênção. E Deus talvez olhasse: será que essa pessoa não está entendendo que a questão não é luta, mas é rendição? A questão, você luta contra os seus desejos carnais, você luta contra a sua vontade pecaminosa, mas diante de Deus você se rende, irmãos. É uma questão de rendição. É mais ou menos assim: abandone aquilo que tem controlado a sua vida e permita que Deus controle a sua vida. Permita que Deus toque tão profundo, mas tão profundo, que você não saia daqui hoje sem acreditar: Deus, hoje eu vou construir um altar, e diante desse altar eu não volto mais para trás. Eu vou dar continuidade na minha vida e permitir que o Senhor controle a minha vida. Eu vou estar aonde o Senhor quer que eu estou. Eu vou fazer o que o Senhor quer que eu faça. Eu vou viver como o Senhor quer que eu viva. Eu vou permitir que Jesus controle a minha vida. E se hoje eu fosse aquele jovem, eu diria: realmente, Senhor, eu vou deixar tudo que me separa de Ti. Eu vou vender tudo que, vamos colocar, me impede de estar na Tua presença, e eu vou Te seguir. Talvez o pedido de Jesus para você hoje não seja venda o que você tem, mas o pedido claro dele para você nessa noite e para mim é: permita que Jesus controle a sua vida. Permita. E uma coisa muito interessante é que muitas vezes, quando nós não permitimos que Jesus controle a nossa vida, nós queremos controlar a vida de Jesus, né? Então nós queremos que Ele esteja onde nós queremos que Ele esteja, queremos que Ele faça aquilo que nós queremos que Ele faça, e aí nós falamos assim: olha, é isso daí, o meu já está garantido e está muito bom assim. Aquele jovem, ele não deixou tudo que tinha, porque o que ele tinha ainda era o plano B da vida dele. Aliás, era o plano A, né? Era o primeiro plano. Voltar para casa e ainda acreditar que ele tivesse o dinheiro dele, talvez até para dar esmolas, era o que ele queria, porque aquilo alimentava a religiosidade dele. Mas se nós temos algum plano que não é o plano C, o plano Cristo, o plano Jesus, nós vamos ter um problema seríssimo, porque uma hora Ele vai dizer: olha, você precisa deixar tudo que você tem e você precisa me seguir. Pessoas com plano B, normalmente elas não permanecem, normalmente elas simplesmente passam pela nossa vida. Vocês já perceberam isso? Talvez você, quando você era um adolescente e você conheceu a sua querida, né? Ou talvez aquela que pudesse ser a esposa que Deus permitiu para você, mas você não estava no plano dela, você foi só uma passagem no tempo dela, você era o plano B, o plano A era outro.
e aí de repente passou-se pela tua vida e você percebeu que ela foi embora. Talvez, até mesmo dentro da nossa própria família, né? Muitos filhos não são o primeiro plano do pai. E aí o pai não está nem aí. Ele deixa lá, o mundo deu, então o mundo cria. Então você não é o meu plano, a minha família não é o meu plano, ou sabe-se lá o que é o meu plano. Irmãos, quando nós olhamos para Jesus, nós vamos entender com todas as letras, nós precisamos ter Jesus como centro da nossa vida. Jesus é o nosso lugar para permanecer, para estar com Ele o tempo todo. Quando o dinheiro controla a nossa vida, nós nos tornamos pessoas avarentas. Mas também, quando, vamos colocar assim, nós vamos tentar, quando nós acreditamos que nós precisamos ter tanto para poder mover a nossa mão e nos entregar a Jesus, nós passamos a ser pessoas miseráveis. Uma coisa interessante, que pessoas controladoras, elas gostam de controlar o futuro. E aí elas se tornam pessoas ansiosas, extremistas ansiosas. Mas também tem aquelas que querem mudar o passado, querem controlar o passado, que não tem mais jeito, e se tornam pessoas depressivas. Ter o controle na nossa mão é um problema. E aí eu me lembro assim, né? Quando eu era criança, juntava eu, meu irmão, minhas irmãs, eu tinha uma irmã caçula, que a gente brigava bastante pelo controle da televisão, né? Então quem tinha um controle realmente era o top 5 da situação. E é uma coisa que eu percebia muito interessante. Quem tinha o controle das nossas vidas não éramos nós, era a própria televisão. Era a própria televisão. Pode parecer absurdo, acho que eu já contei para vocês, na minha época, década de 80, eu era uma criança ainda, 70 para 80, mais ou menos, devia ter lá os meus 9, 10 anos, e tinha um seriado do Monteiro Lobato que chamava Sítio do Pica-Pau Amarelo. Aquilo exercia tanto controle na minha vida, que eu morria de medo de um dia não ter mais aquele seriado. Eu falei, o que eu vou fazer na minha vida sem o Sítio do Pica-Pau Amarelo? E assim, não é porque eu tinha o controle da situação, é porque aquilo exercia controle sobre minha vida. Talvez existam algumas situações, no dia de hoje, no momento que nós estamos vivendo, que tente controlar a sua vida. Seja o que for, seja o que for. Se não for Jesus, faça o que Jesus disse para aquele jovem. Entrega e segue Jesus. Separe-se daquilo que tem tentado te separar de Deus. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo ele fará. 2 Coríntios 5, versículo 17, aliás, 1 Coríntios diz o seguinte: assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, e as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo, tudo se fez novo. Poderia ser a realidade daquele jovem, né? Mas ele frisou seus olhos no versículo 20 do capítulo que nós lemos e falou assim: Jesus, eu tenho feito tanta coisa, que eu acredito ser coisas para o reino de Deus, mas me parece que falta alguma coisa ainda, alguma coisa me falta. E aí Jesus fala para ele assim: eu sei o que te falta, se afaste daquilo que te afasta de Deus. Em outras palavras, Jesus só repete o que o salmista disse: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará, tudo fará. Olha, irmãos, eu não quero falar isso com leviandade não, eu falo com muito temor e tremor. Vai ser difícil, mas ele vai fazer. Às vezes vai ser tão difícil, mas tão difícil que você vai falar assim, será que é isso mesmo? Mas ele vai fazer, se você entregar. Porque o nosso Deus não é o Deus que é como o homem que mente e nem que se arrepende daquilo que promete. Se ele prometeu, ele realmente cumpre. E às vezes, irmãos, pode ser que você saia daqui hoje incomodado e fale assim, Deus, que aperto no meu coração. Mas se existe um aperto no teu coração, existe uma semente plantada, entrega. Simplesmente entrega. Simplesmente confia. E a parte dele ele vai fazer. Amém? Amém, meus queridos? Que bom nós sabermos que Deus tem falado conosco, né? Hoje é um dia muito especial. Existem coisas que eu gosto muito de fazer dentro do ministério. Assim, aliás, eu gosto de igreja, né? Para mim, assim,
palavra que resume vida é igreja. Assim, eu gosto de igreja. Minha família tem que ser uma igreja e não apenas uma extensão da igreja. Minha vida tem que ser igreja. Eu gosto de estar no ambiente igreja com vocês. E existem alguns sacramentos que são muito bacanas. Entre eles está a apresentação de crianças, né? E hoje nós vamos apresentar a filhinha do Alexandre e a filhinha da Tainá. Eu vou convidar eles para virem até a frente. São queridos nossos, membros da nossa igreja, e nós vamos orar por essa criança e vamos fazer a consagração dela. Nós somos cristãos e habitualmente nós não batizamos crianças, nós a entregamos ao Senhor. Amém? Nós consagramos ao Senhor. Pode sim. Não entendi. Pode sim. Pode chamar. Bem, cadê as crianças? Estão onde? Pode ir lá chamar elas, a gente espera, não tem problema, tá? Daí a foto vai ficar mais bonita. Um casal que tem tantas filhas, né? Quando eu era criança não, já adolescente, eu sempre quis ter filha, né? Sempre quis, assim, desde o meu primeiro filho. E depois a gente teve a Júlia, né? Aquela menina bonita que vocês veem aí, cabelo colorido, que eu não sei por onde ela tá lá em cima. E daí apareceu o meu genro e levou ela embora, assim, irmãos. Uma coisa, assim, terrível, né? Sei que vocês estão dando risada, mas se vocês tiverem filhos, vocês vão passar por isso também, tá? Mas é um privilégio ter filhos, né? É algo maravilhoso, é algo abençoador, é algo assim de Deus, é algo muito gostoso, tá? E aí nós vamos apresentar ela. Está presente com a gente aqui também a avó da Giovana. E bom, nem vou arriscar os nomes, só lembrar dela, da Giovana. Eu vou pedir para a avó também vir aqui na frente. Vamos fazer uma consagração em família, né? Pode vir aqui, querida. Bem. Amém, gente linda. Vocês já foram consagradas, né? Eu vou pedir só para vocês virarem de frente para lá assim, para ficar bonito na foto, tá? Só a bebê que fica de ladinho aqui, que eu quero orar por ela, tá? A palavra do Senhor, ela diz assim, lá em Mateus 19, versículo 14. Então disse Jesus, deixem vir a mim as criancinhas e não as impeças, pois o reino dos céus pertence aos que são semelhantes a elas. Então eu vou orar neste momento pela vida da pequena Giovana, vou consagrar a vida dela. Querido Deus, nós louvamos pela vida dessa criança, ó Pai. Nós te exaltamos o quanto o Senhor é generoso e quanto o Senhor tem tratado as crianças. Aliás, nós te agradecemos pela vida dessa família. E neste momento, ó Pai, nós abençoamos e consagramos a vida da pequena Giovana em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe, em nome de Jesus, essa família, principalmente essa bonitinha aqui, tá? Deixa eu vir aqui embaixo para tirar uma foto, né? Pode ficar aqui, Alexandre. Daqui a pouco está correndo pela igreja, né? Deus abençoe. Já corre. Irmãos, hoje é o dia da nossa ceia, né? Eu vou chamar o irmão Cláudio e a irmã Emília, nós vamos estar servindo a ceia do Senhor. Os irmãos têm nos ajudado nos últimos tempos. E, enquanto isso, o Ministério de Louvor já pode ficar aqui na frente. Eles vão cantar um hino maravilhoso. Eu bagunço com a vida da Joyce ali, né? Porque cada hora eu movimento um lugar, cada hora eu tiro a câmera dela do lugar. Vocês podem trazer para mim, irmãos? A palavra do Senhor, lá em 1 Coríntios 11, versículo 28, ela vai falar sobre o autoexame que nós devemos fazer antes de nós cearmos.
Isso é muito importante, pode parecer que isso seja superficial para muitas pessoas, mas ainda o que consagra a nossa vida, o que nos leva a colocar a nossa vida no controle de Deus, é quando nós pedimos perdão dos nossos pecados. E eu quero que nessa noite você olhe com isso com muita seriedade. O versículo 23 vai dizer que nós devemos nos examinar, sim, aliás, diz que nós devemos comer e beber e não deixar ou voltar para casa sem essa atitude. Então, neste momento, eu vou orar pelos elementos, vai ser servido para cada um dos irmãos e nós vamos consagrar este momento a Deus. Querido Pai, nós te louvamos e consagramos esse que nós acreditamos ser verdadeiramente o seu corpo. E o nome de Jesus seja glorificado, Pai, diante disso. Amém. Recebam o corpo de Cristo. Em
recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, esse é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim. Comamos todos. Aleluia, glórias a Deus. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus. Senhor, neste momento nós consagramos esse que verdadeiramente é o teu sangue, em nome de Jesus. Amém. Receba o sangue de Cristo. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes, em memória de mim, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Bebamos todos. Erga suas mãos. Pai, em nome de Jesus, que a Tua graça seja abundante sobre nossas vidas. Neste momento, ó Pai, nós queremos ser despedidos por Ti para uma semana, ó Pai, onde o Senhor atuará constantemente no controle da nossa vida. Abençoe a vida de cada um de nós, ó Pai, no nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde,
faça resplandecer sobre ti o teu rosto, tenha misericórdia e te dê a paz no nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Fique com Deus.